e alguém me disse assim: olha, agora sabes fazer milhões, depois vais querer ganhá-los. E eu assim, não faz sentido. Mas houve uma altura assim, calma, eu consigo fazer isto. Recebe um telefonema: olha, tenho 2 milhões para ti, com os números que tu tens nem preciso ver mais nada. Tu dizes assim, 2 milhões? 2 milhões é um mega número. Só que este nível, se tu fores a ver, já é um nível upa-upa. Certo. E esta palavra é forte, mas é verdade. Tu podes partir de técnico para milionário em X anos. E isto é um processo, às vezes, um murro no estômago para alguns líderes, que é... A IA trabalha com a instrução da pessoa. A pergunta é o quão boa eu sou a instruir. Há os a favor, há os contra, que é na prescrição de treino. Isto é assim um mega super tema ainda muito controverso. Do que é que mais te orgulhas no teu percurso até agora? Por isso não sei se foi um erro, mas foi um erro ou desafio, não é? No fundo, isso foi o grande desafio. Aí tivemos em risco. Ok. Em risco. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Diogo, a maioria dos ginásios não cresce por falta de clientes ou por falta de processos? Falta de processos. Essa pergunta é a mais óbvia de todas. É por falta de processo. Agora, presentemente no mercado, já não há. O mercado já percebeu como angaria clientes. O segredo já não está aí. O segredo está. É um segredo para muitos, infelizmente. Não é que não seja um segredo aberto para todos, para quem quiser. Mas aquilo que acontece é, ou o clube tem esses processos e procedimentos e essa cultura, porque é mais cultura com processos e procedimentos, ou então não tem. Tem essa operação ou não tem. Porque já não tem a ver que se um ginásio tem ou não clientes e o número de clientes que precisa com a mensalidade média, ou se tem uma taxa de moderação em produto PT, receitas secundárias. Já existe isso tudo. A pergunta é se cada marca, se cada líder ou se cada equipa consegue implementar diariamente isso nos clubes. Por isso o segredo já não está se é possível, o segredo está como é que uma marca consegue ter isso operacional. Ou seja, por exemplo, uma marca que até tem clientes, mas não tem processos, por exemplo, para abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade, uma quarta unidade, é nos processos que pode estar o gargalo, vá. Na verdade há toda uma operação, há toda uma cultura à volta de uma operação que tem os seus processos e procedimentos. Mas vê uma coisa que é, imagina, tenho sócios ativos. O que é isso de ter sócios ativos? É sócios ativos porque para um break-even? É um break-even com retorno de investimento? É um break-even que dá 10% de lucro, 20% de lucro, 25% de lucro? Porque aí é que começa a ser interessante começar a abrir uma cadeia, que é, ok, eu já optimizei, tenho a minha primeira unidade, que é a unidade modelo, conceito modelo já aprovado, e agora vou replicar noutras localizações. Porque o nosso negócio depende, para crescer, depende de escalar. Escala até um certo ponto, mas a partir daí já escala só abrindo novas unidades. Por isso a pergunta é, tem sócios ativos para alimentar o quê? O break-even, um break-even com retorno de investimento, um profit de 10%, um profit de 15%, 20%, 25%, basicamente é aí. Aí é que se dá a decisão de quer abrir mais uma unidade, quer abrir mais duas, quer abrir mais três, quer abrir mais quatro. Porquê? Porque o conceito está comprovado, estamos a um nível de lucro e de profit 10, 15, 20, 25%, e eu agora vou replicar esse conceito e o modelo de negócio, o mesmo modelo de negócio, em várias localidades. Boa. E quando tu entras no ginásio hoje em dia, qual é que é assim o erro mais comum que tu vês nessa parte dos processos? Qual é que é assim, talvez o processo que tu olhes e que mais... Nós tivemos
parados aí, o mercado esteve mais ou menos estagnado nos processos de investimentos. Durante ali há uns 5, 6 anos esteve muito estagnado. Era mais do mesmo. Ok. Os processos de investimentos, o conceito é sempre o mesmo. Há 2 operações a correr no teu clube. Há uma operação de funcionamento, que é o que funciona, é a experiência do sócio, abre de manhã, fecha à noite, manutenção, máquinas, horário, blá blá blá. Só que aliada a essa operação existe outra operação, que é chamada operação de crescimento, que é o que é responsável para repor e também aumentar sócios ativos. E essas 2 operações, o maior é existe uma, mas não existe a outra. Ou se existe sempre. A de funcionamento existe sempre, porque é aquela operação mais reativa. O que não existe é uma operação. O que é, por exemplo, para quem puder não estar tão a par desse conceito, o que é uma operação de funcionamento? É normal, o que tipo, é que eu tenho um clube aberto, certo? Ele tem que abrir todos os dias a esta hora, tem que fechar a esta hora, tem que ter um horário, tem que ter pessoas na recepção, tem que ter trainers a dar aulas, tem que ter trainers na sala de exercício, tem que haver uma operação manutenção. normal de um operação ginásio. normal. Nós chamamos funcionamento. Pomos a funcionar. A porta abre e pomos a funcionar um clube. Mas essa operação vamos chamar também a operação de experiência do sócio. Está feito, ok. Mas essa operação não é responsável, por mais que às vezes nós nos enganemos, responsável por angariar novos sócios. Aliado a isso existe outra operação, chamada operação de crescimento, que mantém e faz crescer sócios ativos. Que são 2 operações que correm em paralelo ao mesmo tempo, em simultâneo todos os dias, mas não é a mesma, não são a mesma operação, porque uma depende do know-how, a outra depende de um know-how completamente diferente. Imagina, a regra continua a mesma. Ganha ao mercado a marca que mais e melhor tempo dedicar diariamente à angariação de novos sócios. Ponto final. Infelizmente não ganha a marca que tem o melhor serviço. Infelizmente não ganha ainda a marca que tem a melhor qualidade técnica. Não quer dizer que seja importante, é super importante, importante é tu aliás as 2, uma boa operação de crescimento com uma boa operação de experiência, com qualidade técnica, com qualidade de equipamentos, tudo isso. Mas uma não anda sem outra, porque o mercado é de quem dedica mais e melhor tempo diariamente à angariação de novos sócios. Isso é a super regra há 1000 anos. Agora mudou. Imagina, antes a operação de crescimento era uma coisa, agora uma operação de crescimento é muito mais avançada, muito mais aprofundada. Tem 2 lados. Tem um lado menos bom, que tem muito novo know-how, porque agora já depois tu colocas imagina, se tu fores a uma operação de crescimento, já não serve uma marca saber lançar anúncios, já tem a ver com tráfego e anúncios online, que é um patamar muito mais profundo de tudo o que seja estar a publicitar ou promover. E depois tu tens outro desafio agora, mas também outro potencial, que tu tens uma automação e uma inteligência artificial para entrar em jogo, que já começa a entrar em jogo, em coisas que os nossos recursos humanos não conseguem manter, porque nós somos um modelo de negócio que vive com umas bases de dados muito grandes. Nós estamos a lidar e a gerir bases de dados diariamente muito grandes. E se nós contarmos apenas e somente com recursos humanos, nós vamos continuar a ter dificuldade em pôr em prática ou implementar todo o processo e toda a operação de crescimento a mais moderna e mais atual. Basicamente esse é o que é o desafio, é não haver uma operação de crescimento competente. Até pode haver alguma, mas depois tu vais e não é competente, ou não está completa, ou tem muitas áreas a melhorar, ou faço uma coisa mas depois não faço outra, faço uma coisa mas não faço da melhor forma. Isso seria o quê na prática? Seria, por exemplo, parte da equipa dedicada ou parte da estrutura que está só dedicada a essa componente do crescimento? Nós temos um desafio. O que era o ideal? O ideal é ter tempo exclusivo dedicado à angariação de novos sócios por uma equipa. Isso é o ideal, certo. Sempre foi o ideal, mas não é a realidade. A realidade é que nós temos equipas com biatenção. O que é que eu quero dizer? Tipo, a grande maioria dos clubes, estamos a falar, e depois já vamos falar das unidades, do tipo de unidades que existe, mas a grande maioria dos clubes e das marcas está dependente de uma recepção para fazer parte comercial. Tu tens uma biatenção, não é? Tipo, estás o dia todo com esta gestão de atenção. Eu tenho que gerar atendimento com parte proativa. Uma coisa é reação, outra coisa é. Isso ainda é a maioria da realidade neste momento? Ainda é a maioria. Sério? É a maioria. Por acaso pensava que não, pensava que já havia mais só departamento comercial e só recepção. Isso era lindo, maravilhoso. Mas também aí está a falta de know-how em nós criarmos uma coisa que é: eu quero criar um budget comercial, eu quero criar um budget à volta de uma equipa comercial em exclusivo, e dá para o fazer.
O desafio é como é que eu rentabilizo. E como tu não dominas, como existem marcas que não dominam a parte da operação, não sabem como rentabilizar em vendas ao primeiro mês uma equipa comercial que tem um ROI assumido, Claro. tem um retorno de investimento assumido. Se tu souberes fazer isso, para isso tens de dominar o que é uma operação de crescimento, as fontes, como angariar, como atrair pessoas, porque vai tudo dar o mesmo, é quantas pessoas tens todos os dias a experimentar o teu clube ou a conhecer o teu clube que não são sócios. Yeah. Se conseguires criar esta máquina, quer dizer que consegues rentabilizar, é fácil, é ágil, é possível fazer um budget à volta de uma equipa comercial, que não tem que começar logo com 3 pessoas, com 4 pessoas. Pode começar com uma, pode começar com 2, com 3, e tu vais crescendo, vais amadurecendo o processo e toda a operação de crescimento. Imagina, tu não mudas uma marca de hoje para amanhã, tu mudas uma marca de hoje para daqui a 6 meses, de hoje para daqui a 1 ano. Porquê? Porque são processos e procedimentos que vão entrando, são know-how de conhecimento que tu vai entrando na marca. Mas a mudança pode-se dar com uma pessoa. Eu começo com uma pessoa, já tenho uma pessoa exclusiva, uau, já consigo rentabilizar. Passou a 2, passou a 3, passou a 4. Este é o ideal. Porque não é difícil rentabilizar uma equipa comercial se eu tiver uma operação de crescimento competente a correr. Mas aí estamos a falar, por exemplo, de um crescimento de uma unidade, não é? Ou seja, imagina uma marca que ainda só tem um ginásio. Sim. E ela até já começa a implementar esses procedimentos que tu aqui estás a falar, tipo de ter um departamento comercial 100% dedicado, e até vai crescendo o número de elementos. Mas a certo momento vai haver um bottleneck no negócio, que é: eu não consigo meter mais pessoas dentro do ginásio, ou seja, há um limite de sócios que eu posso ter lá dentro, por exemplo. Então nessa fase o que é que provavelmente é abrir uma segunda unidade, não é? Ou seja, eu não consigo crescer mais aqui neste clube, eu tenho que replicar. Ou seja, qual é que é o momento em que eu percebo que não é por eu colocar mais um comercial que eu vou conseguir fazer crescer o negócio? É o momento em que tu vês que já não consegues ter mais sócios ativos, já exploraste a tua mensalidade média ao máximo no teu conceito. Ok, já não dá para subir a mensalidade média, já entras noutra fase, noutro tipo de negócio, e quando já tens uma taxa de penetração em serviços secundários já acima dos 10%, 15%, 18%, 20%. Aí tu dizes: ok, eu estou numa fase de negócio que é uma fase de manutenção, eu quero manter aquilo que tenho. Está tudo bem, deixa-me dizer, certo. É ótimo. Sim. É importante nós chegarmos a este ponto, porque depois aí repões, tem a ver com aquilo que sai, tu vais repondo aquilo que vai saindo. E basicamente é isto. Chegou a altura de tu dizer assim: ou mantens, está tudo bem, ou fazes o teu exit, que agora é outra grande verdade do nosso mercado, é que já podes fazer um exit, e fazer um exit é vender o teu negócio por um múltiplo de EBITDA de X, Y ou Z, e já há compradores, tanto compradores estratégicos como compradores puros financeiros, e tu já podes fazer isso. Ou então continuas a abres mais uma, mais duas, mais três, para fazeres um exit lá à frente. Que isto do exit é uma coisa completamente aberta para o mercado todo, que nunca esteve como está agora. Isso é interessante, esse tema. Porque, por exemplo, imagina, é possível. Nós os dois começámos da mesma maneira, começámos como técnicos, certo? Certo. Pronto. Hoje em dia já não somos técnicos. Ou hoje em dia já fazemos algo além de técnicos, certo? Mantemos aí, continua o ADN, blá blá blá. A mesma coisa acontece para a nossa comunidade. Nós nunca conseguimos fazer, e nós apresentámos isto no novo estudo do Congresso, foi: tu agora podes partir de técnico, e esta palavra é forte, mas é verdade. Tu podes partir de técnico para milionário em X anos. Porquê? Montas o teu negócio, rentabilizas, percebes o teu negócio ao ponto de tu rentabilizar, tens uma ou duas ou três unidades, fazes o teu exit, que agora o nome pomposo é o exit. Tu pões um exit lá à frente. Pode ser para um comprador, provavelmente vai ser para um comprador estratégico. O que é um comprador estratégico? É uma marca que quer continuar a abrir clubes, quer dominar o mercado, só que dominar o mercado no nosso mercado é dominar localidades e localizações e pontos. Boa. E tu podes estar no meio do caminho de uma grande marca, em que tu fazes o teu exit e vendes a tua marca. Está feito. E nós já vimos isto a acontecer, felizmente, bastantes vezes, para dizer: isto já é uma realidade para quem quiser. Agora, há todo um know-how de como montar isto. Claro. Há todo um know-how de conseguir rentabilizar acima de 20% uma unidade,
Há todo o know-how de saber como preparar um exit passado 2, 3, 4 anos, porque há uma preparação de um exit, não é, os números têm que estar arrumados de uma certa forma e tem que haver um processo de documentação quase no final, que tu tens de saber como é que isso se passa, tens de saber defender o que é um múltiplo de acima de 5 ou acima de 4 ou 5,5 ou até 6, tens de saber defender tudo isso. Isso é um novo know-how que nós, enquanto empreendedores ou gestores, era importante tu começares a perceber como é que isso se faz. Tu certamente já acompanhaste muitos desses processos. Qual é que é assim o principal desafio? Eu não sei se hoje em dia provavelmente já existe essa abertura, mais essa abertura, como tu disseste, de passar de técnica a milionário, ou seja, alguém que até já cria o próprio negócio, cria o próprio ginásio, a própria marca, já com um objetivo definido na cabeça de um dia ter essa saída, mas acredito que depois também haja do outro lado pessoas, se calhar que já estão no mercado há mais tempo e que já têm aquela maior paixão pelo negócio que criou, aquele sentimento mais de ownership, que se calhar não tem tanto esse drive. Nesses processos, se calhar mais nesses, quais é que são assim eu tenho curiosidade sobre isto, quais é que são assim os principais desafios que tu encontras nessas pessoas no momento de haver um exit? Pá, deixa-me dizer-te, é como daquelas coisas, ninguém empurra ninguém para um exit. Claro, exato. Em princípio, quando nós estamos a falar com alguma marca a preparar um exit, é porque a marca já mostrou esse interesse. Exato. Okay. Imagina, há marcas que há donos que querem ser donos. Eu só quero ser dono de um clube, 2 clubes, 3 clubes, mas eu quero ser dono, eu não quero fazer exit nenhum. Está tudo bem. Mas as marcas que nós lidamos, que preparamos um exit e depois mesmo gerimos o exit, mesmo na altura da transação, essas marcas já o querem fazer há bastante tempo. Porque um exit prepara-se em 2, 3, 4, 5 anos. Sim, não é do dia para a noite, não é? Pode ser do dia para a noite se tu já tiveres a coisa bem preparada. Nós já fizemos um exit lá em cima no norte, 4 unidades, e foi de um dia mais ou menos para a noite. Nunca é num dia para a noite, porque existe sempre. Depois existe uma coisa chamada due diligence, que isso demora algum tempo, tem o seu processo, mas se tu tiveres os números arrumados, isso é feito com alguma agilidade. Não estás a reunir números, já os tens reunidos. Certo. Está aqui tudo pronto, a pasta do exit está pronto. Só que isso faz com que um exit possa demorar um ano e pouco, a todo este processo e procedimento de preparar uma transação, ou pode demorar meses, poucos meses. Porquê? Porque eu já tenho tudo preparado. Mas acima de tudo é porque eu me sei defender em múltiplos da bita. Porque um dos erros é, imagina, a empresa vale aquilo que liberta mensalmente / anualmente, vezes um múltiplo qualquer. A empresa não vale aquilo que tem, a empresa não vale aquilo que gastou, a empresa não vale a atenção e o carinho e o mimo todo. Não vale. Porque isto é um processo, às vezes, um murro no estômago para alguns líderes, que é a atenção, a despesa que eu tenho não cabe no Excel. O que cabe no Excel é o que é que liberta. É isso que o investidor vai olhar, não é? É isso que o investidor quer. Claro. Pode haver aqui uma coisa chamada goodwill. O que é goodwill? Imagina, tu tens um clube que vale X, mas tu queres X mais Y. Mas o clube não liberta X mais Y, só liberta X. Mas tu podes ser um comprador que diz assim: mas este local, esta unidade, este imóvel, este ponto interessa muito. Estrategicamente eu estou disponível a dar por cima para ter e para adquirir, porque eu sei que vou rentabilizar. Mas este goodwill tu não podes fazer conta com ele. Podes contar com ele, claro. Não podes, tu tens que. É como se fosse um extra, sim. É um extra se acontecer ou pode sim ou não acontecer. Depende do comprador, depende da unidade, depende do local, depende de muita coisa. Depende muito do contexto de muita coisa. Por isso tu tens mesmo que preparar com aquilo que liberta e não com aquilo que tu. Vamos imaginar, não, mas eu tenho aqui investido X. Quanto é que liberta? Esta é a dureza. Mas também é a simplicidade quando tu percebes, ok, então vou-me preparar. Por isso é que geralmente um bom exit demora uns 3, 4 anos a preparar. Porque há toda uma preparação que eu tenho. Ok, porque para já quero pôr isto nos números que eu quero depois comercializar. Mas é isso. Mas ainda talvez a tua pergunta, que fugimos aqui um pouco, é: tu não obrigas ninguém a um exit. Claro. O exit aparece quando a pessoa quer fazer um exit ou quando começa a fazer sentido. Eu quero fazer, estou cansado, ou para mim sempre faz sentido. Mas tu começas a ter mais marcas e mais empreendedores e mais gestores a investir para fazer o exit. E tu também tens já, por exemplo, deves ter quase certeza que é marcas que até nem pensam em fazer um exit, mas que lhes batem à porta
para fazer proposta de. Completamente. Yeah. Completamente. E deixa-me dizer-te, e muito provavelmente erram na primeira proposta. Porque vê uma coisa, imagina, eu sei de uma. O comprador erra na primeira proposta? Não, quem está a vender. Okay. Porque quem compra com mais inteligência. Nós agora vivemos um desafio, vivemos vários. Um deles é profissionalizar um exit, profissionalizar a valorização de um clube. Os gestores são muito focados na operação, mas depois têm pouco know-how de quanto é que eu valho, quanto é que vale, qual é os números do mercado. Se for um múltiplo 2 é bom, se for um múltiplo 2,5 é bom, se for um múltiplo 3, se for um múltiplo 4, o que é isto? Certo. Ninguém sabe bem como defender múltiplos. E então o que é que acontece? Vamos imaginar, tu tens isto aconteceu com uma marca. Tem uma marca, tem 2 unidades, 3 unidades. Ok, recebe um telefonema, olha, tenho 2 milhões para ti, com os números que tu tens nem preciso ver mais nada. Tu dizes assim, 2 milhões. 2 milhões é um mega número. Mas depois tu vais desconstruindo e vais ver que estás a ser comprado por um múltiplo nem de 2. Ok. Só que os 2 milhões são sonantes. É um número grande. É um número grande. Para alguém se calhar nunca pensou, olha, vem-me aqui dar. Mas depois tu vais desconstruir e dizes assim, calma, não, eu estou a ser comprado com um múltiplo 2. Se alguém for comprado com um múltiplo 2 é um múltiplo baixo. Percebes? Por isso, mas às vezes vão. E quem compra. Conhecem. Qual é o desafio? Não conhecem a realidade dessa área. Isso mesmo. Quem compra está mais preparado e está mais profissionalizado do que quem vende. E então há aqui uma oportunidade que eu acho muito bem. As marcas fazem aquilo que têm a fazer. E uma e outras, não é? Por isso acho muito bem no sentido de cada um está a fazer o seu melhor negócio. Mas também acho muito bem em que as marcas se preparem para defender múltiplos e venderem aqui. Eu sei o que é que estou a vender, sei defender um múltiplo e sei que é um bom número qual para é que mim. é o meu valor, não é? Eu já me qualifiquei, eu já arrumei a casa, eu já preparei a operação para ser passada. Porque depois tu tens que passar isto. Imagina, vou dar uma ideia mais prática que é: se tu tiveres uma operação muito dependente dos founders, tu estás a apresentar uma operação muito em risco se o founder sair. Então a compra às vezes está aliada, o founder fica. Mas tu não queres que o founder fique. Em princípio o founder não quer ficar, quer passar. Então quer dizer que tem que preparar toda uma operação não dependente do founder nem de recursos humanos. Isso vai fazer com que desvalorize. Desvaloriza se for preso ao founder. Exato, é isso. Ou seja, porque vai exigir mais trabalho de quem está a comprar também. E tens compras tipo, ok, mas tu ficas cá nos próximos 2 anos. Exato, sim. Tipo a fazer uma transição. Isso. E às vezes o founder não quer. Tem N pormenores que tu tens de preparar para um bom exit. Um exit com um valor alto do teu EBITDA e um exit para tu dizer assim, já fui, obrigado, foi um prazer, já passei, a pasta está passada e está preparada para ser passada. De hoje para amanhã eu saio e está tudo bem. Mas depois tens muitas coisas. Imagina, se tens coisas pessoais nas contas, se não tens coisas pessoais nas contas, há assim é mesmo um dos grandes know-hows a entrar dentro das unidades e do mercado nos próximos 5 anos, sem qualquer sombra de dúvida. Porquê? Porque vão haver mais compradores. Nós temos mais investimento disponível, temos mais fundos de investimento a gostar daquilo que nós temos enquanto negócio, temos mais compradores estratégicos, diga-se cadeias e pequenas cadeias que querem. Aliás, tu fizeste parte de uma que também fez as suas aquisições, e então tu tens mais de tudo. Logo, hoje em dia, para quem faz sentido fazer um exit, está no melhor tempo possível e vai continuar a melhorar. Boa. Muito fixe. E dentro disso tudo, agora já pegando aqui noutra vertente, que é mais a vertente dos PTs, que eu vejo cada vez mais PTs a abrir o seu espaço, o seu estúdio. Alguns apenas a sua boutique, ou seja, que eu acho que aí poderá ser um modelo de negócio já mais bem estruturado do que simplesmente um estúdio de PT. Nessa vertente, qual é que é a tua visão sobre esse segmento do mercado? Como é que tu olhas para ele? Deixa-me dizer, está tudo. Os PTs espalham-se. Tu tens 5 grandes modelos de negócio. Tens os Elf Clubs, que são os maiores, como China, turcos, de falar das partes molhadas. Tens os Fitness Clubs, que foi o que mais abriu e que vai continuar a abrir nos próximos anos. São o Just Fitness, tem o Dry Club, não é? Sim. Que são espaços, todos estes são espaços muito acima dos 1000 metros quadrados. Os Elf Clubs então têm 2000, 3000 metros quadrados. E depois tu tens os ginásios, que ainda é uma coisa meio indiferenciada, que às vezes baralha o conceito entre geralmente tem menos de 1000 metros quadrados, tem piscina, mas também é Fitness Club. É uma coisa.
no fundo hoje em dia ter o conceito de ginásio não é o melhor que nós podemos ter. E depois tens as boutiques e tens os estúdios PT. Os estúdios PT que podem ser estúdios de especialidade, porque pode não ser PT puro. Boa, mas são especializados em, pode ser pilates, pode ser mil e uma coisas, são estudos de especialidade, costumam ser PT, podem não ser PT, mas tens estes modelos de negócio. Os PTs, eles estão nem todos. Hoje em dia já não podemos dizer que um PT abre um estúdio PT. Muitos PTs abrem um estúdio PT. Alguns PTs já abrem boutiques. Alguns PTs já estão em ginásios. Alguns PTs já estão em fitness clubs. Não existe tantos nos health clubs, mas também não existe muita gente a abrir health clubs. Porquê? Porque é a estrutura de custos mais pesada. Um investimento muito maior. De abertura e também de manutenção. Certo. Pronto, por isso não existe tantas marcas assim a abrirem health clubs. É preciso muito know-how à volta daquilo que é uma operação de health club para abrir um health club. Ainda assim, os PTs estão distribuídos por todo lado. Nós somos capazes erradamente de dizer assim: eles abrem mais estúdios PT. Não, eu não tenho esse número. Ninguém tem esse número. Parece que sim, mas na verdade eles são. É um feeling, não é? Só. Porque muitos, vê uma coisa, porque muitos, a viagem é: eu sou PT, passo para diretor PT. Diretor PT, eu já estou no patamar de um OD, que é um Head of Department. Ok. Um OD passa para, geralmente a evolução é para Club Manager. Então tu tens PT, passa para diretor PT, passa para diretor de unidade. Geralmente aqui até podem subir para diretor de grupo ou não, mas ficam por aqui. O que é que costuma agora acontecer? Que é: uau, eu agora sei como é que isto funciona. Eu agora sei rentabilizar não só um serviço como um clube inteiro. Eu sei rentabilizar uma equipa. Logo, eles podem vir logo a ser empreendedores de um espaço maior que não é um estúdio PT. Por isso, eles estão a distribuir-se por todo lado. E ainda bem, deixa-me dizer-te, ainda bem. Nós ainda temos muito empreendedor técnico que quer crescer e quer evoluir de carreira. Até porque, deixa-me dizer-te, eu defendo uma coisa: nós não temos um trabalho, isto não é uma função, é uma carreira. Nós temos que gerir uma carreira. E infelizmente há muitos PTs que ainda não levam isto como carreira, levam como função. Não, isto é uma carreira. Isto é uma carreira. Se for uma carreira, então eu tenho que ir evoluindo na carreira. Há muitos que escolhem não evoluir e continuam a ser técnicos e sempre técnicos. Vão só mudando de espaço e está tudo bem. A escolha certa, cada um sabe dela, não é? Certo, claro. Mas na verdade tu agora consegues fazer uma gestão de carreira que nunca fizeste antes. Porque nunca tiveste um mercado tão próspero. O bom é que o mercado vai continuar a ser próspero. Vai continuar a crescer. Nós vamos ter mais marcas, nós vamos ter mais sócios ativos, nós vamos ter mais modelos de negócio, nós vamos ter mais health clubs, mais fitness clubs, mais ginásios. Talvez tenha sido a maior transformação nos últimos anos, não é? Uma maior segmentação, há mais diversidade, não é? Há mais diversidade, mas há muitos segmentos, muitos destes modelos que ainda tens muito espaço de crescimento. Certo. Muito. O mercado não está saturado. Por mais que pareça para nós locals é quem está no mercado e olha muito para este mercado, vê, só marcas, só aberturas. Calma, porque vamos imaginar, se 20 a 25% da população portuguesa fosse agora treinar, nós não tínhamos metros quadrados. Tínhamos que abrir mais clubes. Interessante. Por isso, pensar que nós ainda temos uma margem de expansão muito grande. E depois há outra coisa que acontece, que é a oferta fomenta a procura. Quanto mais clubes houver, quanto mais marcas houver, quanto mais modelos houver, mais pessoas estão viradas para aquilo que nós vendemos. E esta parte às vezes parece meio doido. Só consegues perceber quando estás a trabalhar com 3 ou 4 marcas na mesma localidade. Tu dizes assim: pá, não faz muita diferença a concorrência. Vê uma coisa, sim, claro que uma pessoa sente a concorrência quando entra um clube. Principalmente talvez uma abertura, não é? Mas tu sentes no chamado cauda longa. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar. Eu acho que o pessoal não percebe o efeito de cauda longa. Que é: eu sou um clube, sou o clube A, abri o clube B, C e D. Ok, top. Eu sou o A, eu sinto a abertura deles, mas depois até tenho um retorno de sócios que saíram e depois voltam, mais ou menos 50%, é os números. Mas depois eu começo a ver que passado um ano, passado 2 anos, passado 3 anos, eu começo a ter alguma dificuldade a fazer exatamente aquilo que eu fazia, no mesmo estilo de angariação. E eu começo a dizer que isto anda difícil, é a crise. E muitas vezes não tem nada a ver com a crise, tem a ver que existe uma nova dinâmica dentro da minha localização. Os clubes estão a angariar e estão a promover e estão a publicitar de uma maneira diferente. No fundo, a operação de crescimento deles é muito melhor e mais completa e mais profunda que a minha. Logo, eles estão a atrair mais do que eu. Logo, eu estou a atrair menos. E eu começo a sentir, passado 1 ano, passado 2 anos, passado 3 anos, o meu mercado na cauda longa é que vai mudar.
E eu não consigo perceber porque é que isso está a acontecer. E atribuo a fatores externos. De crise, do país, as pessoas não têm dinheiro. Não. Concorrência. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver que alguém está a fazer aquilo que tu deverias estar a fazer. O teu mercado mudou. No fundo as dinâmicas de angariação locais mudaram muito. E tu não mudaste enquanto marca. Mas é mais na cauda longa que até na abertura. Por mais que nós consigamos sentir que diretamente na abertura, mas a cauda longa é muito pior. Porque tu podes tornar um clube que está bem localizado, mas tornaste obsoleto na operação de crescimento. E os outros estão a angariar e estão a captar muito mais atenção diariamente que tu. Logo tu vais sentir um decréscimo. Essa questão da atenção é um tema também bastante interessante para explorarmos, que é, eu na altura, quando eu estava mais na operação, em ginásio, muita da comunicação que os ginásios faziam era muito de campanha, de preço, tudo isso. Normalmente as campanhas andavam sempre muito à volta disto, 20% durante não sei quanto tempo, 50% durante não sei quanto, depois as campanhas de aberturas ainda mais agressivas para fundadores, que é o normal e ainda se faz. Mas qual é que foi assim a transformação que houve nos últimos anos que isto, e ainda é assim, ou houve alguma transformação nos últimos anos na comunicação e na forma de eu conseguir captar a atenção? Porque sabemos que hoje em dia a atenção é um dos ativos mais valiosos e mais concorridos, não é? Então o que é que mudou e como é que hoje em dia se consegue a atenção? Deixa-me responder desta forma. Continuas com marcas a operar da mesma forma, mas depois tens marcas que operam melhor. Vou-te escrever que é, tu tens várias fontes em que tu consegues captar diariamente, porque o nosso processo comercial, o nosso processo e procedimento é 24 a 48 horas. Por isso todos os dias eu tenho que ser uma marca que angaria, que enche o ecossistema com dados novos, pessoas novas. Mas hoje em dia já não é só isso. Hoje em dia como é que tu trabalhas também aquilo que tu tens. E vou-te escrever, e porque isto agora divide-se entre tráfego e anúncios online. Vamos imaginar, tu tens o famoso POS, certo? Famoso, já falamos há anos, blá blá blá, que é tudo o que é referências no ponto de venda. Inscreveu-se hoje, ou inscreveu-se hoje, referenciar 3 pessoas, eu consigo fazer isto, blá blá blá. Referenciei. Depois tens os famosos member get member, certo? Depois tens os ex-sócios e depois tens os prospects. Stop. Este é o primeiro canal de comunicação que antes tu não trabalhavas, então tinhas alguma dificuldade. Imagina, tinhas as coisas preparadas mas não trabalhavas, e agora já tens uma máquina. Isto tudo pertence a um bloco chamado Own Media. Este Own Media já não é trabalhado com recursos humanos exclusivamente, é trabalhado com automatismo, com capacidade de disparo diário para depois os recursos humanos reagirem. Pôr-me num lado mais prático. Não vou ao POS, vou ao Member Get Member. Eu tenho o Member Get Member. Geralmente as marcas têm uma campanha preparada de Member Get Member. Mas o desafio é que tu tens a campanha, mas está guardada no bolso. Porque a grande maioria dos teus sócios não sabe. Por isso tu tens de tirar dentro do bolso e tens que a lançar. Só que não queres lançar para a experiência já nos disse, não queres lançar para toda a gente ao mesmo tempo. Tu vais lançando, tu vais libertando. Mensalmente tu divides os sócios todos ativos e vais libertando o teu Member Get Member, e quem levanta a mão tu reages com o Member Get Member. A mesma coisa acontece com os ex-sócios. Tu queres libertar uma campanha de ex-sócios que podes ter no bolso, mas ele não chega, e tu queres tocar pelo menos 2 a 3 vezes nos teus ex-sócios todos os anos, com vários tipos de abordagem. Depois tu tens também os prospects. Só aqui um clube que está já aberto há 4 ou 5 anos tem mais de 10 mil a 15 mil pessoas que não trabalha, que não faz nada. Isto, não estamos a falar de nada de angariação nova de contactos. Só que aqui tu tens um trabalho, há toda uma nova operação de Own Media feita com automatismo, feita por uma máquina de automatismo. Automatismo é um dos grandes temas. Logo aqui tens muito trabalho a fazer a nível comercial. Todos os dias, todos os meses. E estamos a falar de uma coisa que é, tu tens uma expressão que é o evergreen. São campanhas que eu posso ter sempre ativas. Sempre ativo. Pronto. Depois tu entras no paid media. Paid media tu tens campanhas de mais seguidores, que é mais uma de evergreen. Porquê? Porque tu podes estar sempre ativo com campanha de mais seguidores, desde que sabes qual é o tipo de comunicação que tu pões, qual é o tipo de reel e imagem que tu pões para angariar pessoas, novos seguidores. E a pergunta é se tu tens uma bio optimizada para transformar seguidores em novas leads. Depois tu tens as famosas campanhas de desconto, que é onde o mercado mais faz há mais tempo. Temos um desafio com estas não são evergreen.
Eu não posso ter sempre ativo. Eu vou, é um liga, desliga, liga, desliga. Mas eu não posso estar dependente enquanto marca neste tipo de campanhas. Nós ainda temos mais de 80% do mercado ainda só nisto. Depois tu tens campanhas de conteúdos. Esta sim pode ser evergreen, porque tu podes de trimestre a trimestre ter conteúdos muito ligados ao tema do trimestre. Depois ainda tens um outro tipo de campanha que é tudo que seja freemium, que é a utilização gratuita. Então tu tens estes todos. Tu aqui já tens 8 fontes que tu podes ter ativas. Uma é on media ou até paid media. Só que tu aqui já tens um know-how muito. A cada uma delas tu aprofundas muito. Como é que envias o e-mail, como é que envias o SMS, como é que geras do e-mail, do SMS, como é que geras uma conversa do WhatsApp para on media. Como é que depois tens esta publicidade e este paid media todo a correr em várias campanhas em simultâneo. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, quem já está um pouco mais aprofundado e mais avançado, tu não tens uma campanha a correr. Tu tens 3 ou 4 campanhas de paid media a correr, só que geres num CRM ou num programa de automatismo ou numa plataforma de automatismo de forma diferente. Vai desaguar toda aonde? Na equipa comercial. E a equipa comercial sabe que esta lead vem daqui, esta lead vem daqui, esta lead vem daqui. Deixa-me dizer, quando tu tens uma operação de crescimento nestas 8 fontes, já é o outro nível. Tu já não tens um desafio de angariação, podes ter um desafio de follow-up e conversão, mas já não é um desafio de angariação. Oportunidades que tu já geraste, já estás a gerar. Mas atenção, é todo o know-how. Como é que tu fazes no on media, como é que tu fazes estas 4 fontes, e depois no paid media, como é que tu fazes estas 4 fontes. E como é que tu depois fazes o teu calendário anual? Eu arrisco-me a dizer que no follow-up está muita coisa por trabalhar. Está muita coisa por trabalhar, mas olha só o convite e a promessa. Tu hoje já tens plataformas de automação eu acho que com inteligência artificial que fazem o follow-up e até que fazem... Imagina, chega uma lead. Olá. Tu antes tinhas uma coisa que era chamada thank you page. Ok, obrigado, será contactado brevemente. Isto é a thank you page. A thank you page já não é a thank you page. Tu já retiras a thank you page e já colocas o quê? Já colocas um follow-up automático. Tu recebes uma mensagem: olá, registou-se porque vamos já tratar da sua visita. E tu tens um automático que pode ser sim ou não com inteligência artificial. Quase que pode logo agendar a visita. Não é quase, pode logo. Sim, pode. Já deverá logo trabalhar a visita. A marcação em que vai logo para o CRM da equipa comercial, que a equipa comercial só tem que confirmar. Isto já é possível. Mas depois dou-te outra, que é: tu entras depois, ok, faz a marcação, mas depois a partir da marcação tu sabes que tens muita ramificação. Tens as pessoas que marcam e vêm, as pessoas que marcam e não vêm. Depois tens as pessoas que vêm e compram, mas depois tens as pessoas que vêm e não compram. Logo aqui nesta ramificação, se tu estiveres ainda dependente de recursos humanos e só exclusivamente de recursos humanos, tu vais perder muito no follow-up. E um bom follow-up é um ótimo aproveitamento. Eu, em vez de ter 10 pessoas que entram e eu converto 4, eu posso passar de 10 pessoas que entram e eu converto 6. É meio doido. Sim. Só que quando tu pões 10, tu ouves 6. Ok, são mais 2 pessoas. Mas em vez de teres aos 100, já não é 6, já é de 40 para 60. Aos 1000, já é de 400 para 600. Aos 10.000, percebes? Isto tudo depois, como nós mexemos, mais uma vez, mexemos com grandes volumes, tu vais ver que em escala faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vou-te dar outro exemplo tonto do nosso mercado. Quando tu tens, por exemplo, tu sabes que é mais sócios, mais mensalidade média, mais receita secundária, certo? Este é o nosso modelo. Tu vais a mais sócios. Quando tu vais a mensalidade média e tu vais olhar para uma mensalidade média, tu vais ao pressário e tu vês que os pressários estão assentes em números mais baixos do que aquilo que deveriam. Vou dar um exemplo. Tu tens a casa decimal, tu tens a casa da unidade. Uma coisa tão simples quanto: tens a casa decimal, tens a casa da unidade. Tenho 30 com casa, vamos imaginar 35 que é a mensalidade média. Vamos imaginar que eu num pressário tenho 35. Na verdade, o 5 pode se tornar em 7 ou 9 e tu não vais perder vendas porque é 7 ou 9. Mas vezes os sócios todos, vezes 12 meses, tu vais ver que é uma diferença. Agora tu pões vários clubes e tu vês que, calma, eu estou a perder porque eu não via a casa da unidade. E nós estamos neste nível de pormenor. À volta do pressário / price presenter existe um mundo novo que é para nós termos mais sócios, com mais mensalidade média e mais receita secundária. Mas pronto, como eu te digo, se tu perceberes que existem 8 fontes que podem estar ativas, entre elas tu podes ter 6 a 5 ativas permanentemente todos os dias durante 12 meses do ano, tu começas a ver, calma, nós não temos um desafio de angariação, nós depois podemos ter um desafio de follow-up e um desafio de conversão.
de aproveitamento dessa atenção toda e dessa angariação. Mas hoje em dia, uma operação de crescimento nunca teve tão boa como pode estar agora. Temos mais mecanismos, temos mais know-how e temos mais ajuda além dos recursos humanos. E como é que tu vês, de uma forma geral, e já falámos aqui da importância da tecnologia que veio dar essa ajuda nestes processos, não só comerciais, mas certamente noutros, como é que tu vês a adoção por parte dos ginásios em Portugal relativamente a essa tecnologia? Ainda estamos numa fase muito inicial. embrionária, Sim, não é? Nós temos aqui trabalho, é só este nível. Nós temos aqui trabalho, quem que põe automação mais IA, nós temos muito trabalho para os próximos 5. Eu fiz um estudo só com PTs de um report em que ainda há menos de 50%, aliás, mais de 50% dos PTs que nem sequer usam inteligência artificial. Tu tens um desafio que é, enquanto a inteligência artificial for ChatGPT, Gemini ou Claude, Isso é... tu estás a falar de uma inteligência artificial que não liga com o negócio. Porquê? Porque há aqui várias coisas. Ainda no outro dia estivemos em Aveiro e estivemos no Congresso e temos um programa que é o CEO Level Group para marcas que já estão implementadas, que é implementação 1, como fazer um exit, 2, como ter automação, 3, como ter a IA. Como implementar o primeiro ecossistema de IA. Só que nós temos que perceber uma coisa: não existe IA sem automação. Primeiro vem a automação, depois vem IA. Porque IA no nosso modelo de negócio, ou num negócio sem automação, é ChatGPT. E ChatGPT é fixe. É fixe para eu começar a perceber como é que eu interajo, como é que eu faço um prompt, como é que eu faço como é que eu interajo com uma LLM, que é uma Large Language Model. Mas depois eu tenho que perceber mais coisas, eu tenho que perceber uma coisa: eu nem sequer posso construir uma IA num ChatGPT. Não é o nível do negócio. Sim. Nós estamos a falar de plataformas que têm que ter isto interligado com a operação. Imagina, tu agora vais ver uma grande evolução de uma boa parte do mercado, que é como é que eu coloco na parte das vendas e na parte da experiência uma automação com inteligência artificial. Mas isto ainda vai ser muito... Se nós formos a ver qual é a percentagem do mercado que realmente vai ter nos próximos 12 meses um ecossistema de agentes a trabalhar e a interagir diariamente nos negócios, tu não vais chegar aos 10%. Infelizmente. Porquê? Porque as marcas ainda gostam muito da ideia, mas ainda estão completamente no overwhelming daquilo que pode ser e como é que na realidade pode funcionar. Porque na verdade é difícil acompanhar a evolução que está a haver. É porque todos os dias existem coisas novas a aparecer, comunicação nova a aparecer sobre isso, e às tantas, mesmo quem já está a acompanhar e quem está a viver de perto essa transformação, por vezes até se torna difícil acompanhar. Eu imagino quem não está. E deixa-me dizer, e é super real isso. No outro dia falámos que nós no Congresso fizemos o estudo e uma das coisas que vimos foi: existe uma intenção, existe uma atenção à volta da IA, não existe um processo de implementação. Imagina, de hoje para daqui a 12 meses eu vou ter X agentes a trabalhar. Começa pelo primeiro. Pergunta é: qual é que é o primeiro? Como é que eu começo a inserir essa cultura de automação e inteligência artificial dentro do meu clube? E há várias coisas a crescer. Vou dar uma ideia mais prática. Imagina, tu não tens de hoje para nenhuma marca vai ter de hoje para amanhã uma inteligência artificial pronta a utilizar. Porquê? Porque tu tens que personalizá-la àquilo que é a tua marca. Tom, processos, tudo isso. Os sistemas que já usam. Tens que integrá-la dentro daquilo que é os teus programas ou softwares. E depois ainda tens de fazer outra coisa, que é o tentativa e erro. Tu tens que a treinar até dizer assim: ok, está boa para ir para a rua. Tudo isto são pequenos processos em cada um dos agentes, e tu precisas mesmo passar por isto. Agora, loucura e boas notícias: já existem plataformas que unem isto tudo e que tu fazes já ligas. É só interligar com o software do teu clube, interligar com o software de CRM e está feito. Começamos a partir daí, em que a própria plataforma está ligada com outras inteligências artificiais, mas tu fazes naquela plataforma. Tu vais personalizar, tu vais criar o teu prompt, tu vais criar os teus processos e procedimentos, tu vais criar o teu treino. Ok, está treinada, go live. Já podes pôr ao vivo. E tu tens uma viagem a fazer de hoje para 12 meses para dizer assim: ok, eu já tenho um ecossistema de inteligência artificial a funcionar, mas no automático. É importante perceber, não existe inteligência artificial sem automatismo. Primeiro vem o automatismo, a capacidade de automatizar as coisas, e depois sim... Eu vejo
Eu acho que para essa transformação acontecer, quase que vai existir uma necessidade de ter alguém responsável por isso só. Lembras-te uma coisa que nós tínhamos antes, quando surgiu o RGPD? Que era uma pessoa responsável pela proteção das bases de dados. Yeah. Nós agora temos um programa que é um programa de 10 meses para o responsável, o diretor da inteligência artificial, automatismo e inteligência artificial, porque tu vais precisar disso. Sim, até pela manutenção, não é só dar um play e agora de repente não há problema. Hoje em dia, em algum momento... ou tens um parceiro externo que percebe e dá-te esse know-how e ajuda-te a fazer essa transação e essa implementação, e a manutenção. ou vais ter sempre um parceiro externo, porque tu precisas de uma plataforma para trabalhar. Pronto. Mas de qualquer maneira podes ter alguém na marca que pode ser o expert, o entendido de implementação tanto da automação como da inteligência artificial dentro da tua marca. É quase que existe um novo cargo, existe uma nova missão. Há marcas que já têm isso porque têm uns apaixonados, mas há outras que não e nunca terão. Isto está tudo bem, então eu tenho um parceiro que me faz isso. Eu tenho esse know-how através de um parceiro. Isto está tudo bem. É como os tráfegos e os anúncios online. Eu posso ter alguém bom a lançar anúncios, se eu não tiver, então eu tenho que ter alguém externo que me faz, tem essa perna que eu não tenho, tem esse músculo que eu não tenho. O mercado tem disponível o know-how e os parceiros. Tem o know-how para preparar alguém ou tem os parceiros certos para ter esse know-how e essa implementação dentro da marca. Isso já tem. A pergunta é se a marca tem consciência disso. Sim, eu acredito que é muito importante, porque eu vejo também há um contraditório que eu vejo a acontecer. Não sei se tu também concordas com isto que eu vou dizer ou não, que é com este FOMO que depois acaba por surgir de ter que estar a surfar a onda. Eu vejo muitas empresas ou muitos donos de empresas quase que a perder mais tempo a criar coisas que não lhes vão servir de nada, estás a ver? Com a inteligência artificial. E eu acho que isto tem muito a ver com a falta de clareza do que é que eu preciso mesmo de implementar no meu negócio e na prática o que é que isso vai trazer de real valor à minha operação. Entendes o que eu estou a dizer? Às vezes há aquela coisa de eu tenho que criar porque tenho que criar e porque toda a gente me comunica que eu tenho que criar e que eu tenho que usar o Cloud Code, eu tenho que usar isto, eu tenho que criar um CRM, eu tenho que criar isto ou aquilo porque nunca foi tão fácil. E depois às tantas estão perdidos no meio daquilo tudo e às vezes aquilo que estão a construir não terá assim tanto impacto quanto imagina, isso. A ilusão total eu pensar que vou implementar, sou um dono de uma marca ou de um clube. Eu quero implementar e na verdade até para PTs a um certo nível. A um certo nível está tudo bem, mas a partir de um certo nível já não está tudo bem. Se eu continuar a pensar em ChatGPT, Gemini ou Cloud, não é esta a conversa para um negócio. Isto é conversa para um apaixonado pela IA, por alguém que quer explorar a IA, mas são coisas muito básicas. Não é este nível para clubes ou para marcas. Nós estamos a falar de plataformas que têm que ter ligação a estas plataformas, mas que fazem todo o automatismo disto. É mesmo importante perceber uma coisa: não existe IA sem automação. Ponto. Para negócios não existe. Ou então estamos a falar de um nível que corrige-me e-mails, corrige-me SMS, eu até ponho o Excel e até me faz aqui dá aqui uma opinião sobre o meu negócio, sobre aquilo que eu posso ou sim ou não fazer, se eu tenho a jogar. Mas isso é tudo brincar à IA. Ainda nós não estamos a falar do que é a IA séria no negócio. Por isso eu acho que a ilusão está por aí. É que eu continuo a olhar para ChatGPTs, continuo a olhar para Geminis, continuo a olhar para Clouds e não é aí que eu tenho que olhar. Sim, o Cloud depende. Se for Cloud Code já dá para fazer isso. Sim. Mas isso é um nível muito técnico para um empreendedor. Sim. Percebes? Como eu digo, é isso que eu digo, vai perder mais, às tantas vai perder mais tempo do que aquilo que vai ganhar. Eu não quero olhar para plataformas de inteligência artificial, eu quero olhar para plataformas que eu consigo garantir que a inteligência artificial vai desaguar numa operação, no automatismo. E eu quero preparar esta plataforma. Eu quero personalizar, eu quero instruir esta plataforma para depois desaguar na minha operação comercial, na minha operação de gestão de sócios ativos, na minha operação de personal training e aquilo que toda a gente ainda há os a favor, há os contra, que é na prescrição de treino. Isto é assim um mega super tema ainda muito controverso na nossa comunidade. Qual é que é a tua visão sobre isso? A minha visão é que vai acontecer. Já está a acontecer e vai acontecer. A pergunta é se eu sei montar o sistema certo para garantir que sai dali duas coisas: uma prescrição de treino competente e uma prescrição de treino que está aliada àquilo que é a minha marca.
Certo. Agora, dentro daquilo que é a prescrição competente, há muita coisa a perceber. Imagina, competente vai ser revista por instrutores, sim ou não? Yeah. E eu acho que sim. Agora a pergunta é: onde é que a plataforma faz ancoragem de todos os prompts que tu lhe dás? Porque tu tens dois Tem tipos que de ter ancoragem. contexto, tem que ter Não é só contexto isso, também. é a ancoragem, que é: tu tens uma ancoragem LLM que é para todo o mundo, em que ele vai-te buscar informação ao mundo, De onde for. e tu daí tens maneiras de conseguir minimizar a alucinação ao ver se está a alucinar ou não, pedindo fontes, verificando as fontes, pedindo verificação sobre verificação, mas tu tens sempre o risco de alucinação. Tudo Sempre. bem que as plataformas Sempre. estão a trabalhar, mas tu tens outro tipo de ancoragem. Tu tens uma ancoragem só em documentação. Por exemplo, eu não sei se tu trabalhas com o Notebook LM. Notebook LM, tu podes fazer dois tipos de ancoragem. Nos documentos todos, eu estou a ancorar tudo aquilo que eu te peço, está só ancorado na documentação toda que eu te estou a colocar aqui. Nos PDFs, nos estudos, nos sites, só está tudo ancorado. Consegues aqui. limitar onde ele vai buscar a informação. Tu tens que saber limitar, tu tens que saber ancorar de onde é que vai buscar. A inteligência artificial vai buscar e reúne informação. Por isso essa ancoragem é chave para nós dizermos assim: além de ser bem prescrito, está a ir buscar as fontes certas. Porque é uma coisa que vai acontecer. Sim. Tu podes até achar, há quem ache bem, há quem ache mal. Eu acredito que há uma atenção especial que nós temos que dar para que a coisa corra mesmo bem, mas o potencial é brutal. Sim. Não só na rapidez, na agilidade, mas também na qualidade. Se eu souber souber instruir bem e se eu souber ancorar bem. Sim, nós, por exemplo, temos o objetivo este ano de incluir a inteligência artificial na prescrição de treino e na prescrição de planos alimentares no software. E eu vejo isso mesmo com essa questão de, primeiro, não é só a pessoa que chega lá e pede um plano genérico, que é o para todo o mundo, é o próprio profissional que vai colocar lá a informação toda, não só estar treinada com informação fidedigna e com a melhor evidência, mas também ter contexto, ou seja, não é só chegar lá e olha, faz-me um plano para isto, não. E se não tem contexto, vai-te pedir o contexto. Certificas o teu contexto para poder saber se o que é que a pessoa não gosta, o que é que a pessoa gosta, o que é que ela tem, o que é que ela não tem, limitações tem ou não, whatever, e faz-lhe o planeamento. Mas depois eu acredito que há aí aquilo que tu também falaste, que é, vai ter supervisão do profissional, porque o profissional vai ver o que é que a inteligência artificial vai gerar e pode editar. Olha, aqui alucinou, isto não faz sentido, por isto vou trocar, vou mudar. Então aí ganha um novo nível. Eu acho que é mais no sentido de ganhou velocidade, ganhou agilidade e vai ganhar aquilo que eu acredito que vai ser a diferenciação de um PT, que é ter mais tempo para dar atenção à pessoa. E eu ainda vou a um nível mais profundo, que é: tu olhas para quando preparas não vamos falar de uma inteligência artificial que prescreve TAN, mas vamos falar de um ecossistema que está preparado para prescrever TAN. O que é que isto quer dizer? Tem outra arquitetura. Isso. Qual é a arquitetura? Imagina, tu podes tens uma relação direta e tens uma qualidade. Se tu tiveres vamos chamar um GPT ou um GEM, está preparado, está super preparado para prescrever treino. Ou tens uma equipa de GEMs ou GPTs que estão preparados, que é: este é especialista em treino de força, este é especialista em treino de terceira idade, este é especialista em algum tipo de patologia, este é treino funcional, e tu vais preparar uma arquitetura, um ecossistema de prescrição de treino que junta num. Que são especialistas. Só que se não criares esta especialização neste ecossistema, nesta arquitetura, o que tu vais ter ou o que tu podes vir a ter são prescrições de treino boas, mas que podiam ser excelentes. Porquê? Porque conta com não sei quantos especialistas. Porque na verdade o que nós estamos a dizer é especialistas, certo? Se é especialistas, então vamos criar uma equipa de GPTs ou de GEMs ou agentes especializados, seja lá onde ele estiver, seja lá qual for a plataforma melhor. Mas tu vais criar quase que é uma arquitetura, quase não, um ecossistema de vários especialistas que sabem falar todos muito bem do seu tema, e é alguém a gerir a informação deles todos conforme o teu diagnóstico. Olha, esta pessoa tem terceira idade, tem este problema, ok, eu já percebi, tu dá-me o teu conhecimento, eu juntei todos. Sim. Porque é isto que nós devemos fazer naquilo que é uma boa arquitetura de inteligência artificial para a prescrição de treino. Sim. Só que este nível, se tu fores a ver, já é um nível upa-upa. Certo. Por isso é que eu acho que a prescrição de treino à séria
E com automatismo há de vir um pouco mais lá para a frente, por causa do know-how que nós temos que criar à volta das arquiteturas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Para garantir que não, isto não é boa prescrição de treino, isto é ótima prescrição de treino. E ainda há espaço para um profissional olhar, rever, dizer ok, opinar, ok, vai, Exatamente. eu valido. Isso é quase um supervisor E não esquecer uma coisa, que é, há muita gente que está, um dos grandes receios é eu ser substituído o humano pela máquina. Só que nós não percebemos que a máquina funciona com instruções do humano. A pergunta é se eu sei instruir. Sim. Só que isto depois junta-me uma cabeça e um cérebro muito maior e consegue reunir informação e boa informação e consegue escolher muito rapidamente para depois o humano validar. Mas eu acho que ainda nós não percebemos que esta máquina só opera com a instrução deste. Por isso a pergunta é se este humano ou se esta marca... E não é isso. E o humano é que vai ter sempre a sensibilidade de perceber. Por exemplo, eu posso ter isto já acontece. Eu posso ter o melhor plano de treino do mundo. De forma técnica, pá, aquilo é perfeito. Mas a pessoa não faz. Deixa de ser o melhor plano do mundo. E quem é que vai ter a sensibilidade para perceber isto? Pá, deixa-me dizer-te, e às vezes nem os profissionais têm. Certo, mas eu acho que. mas eu digo já porquê. Porque isto é mais visto que visto. Imagina, tu tens uma coisa que é as hard skills. Hard skills é tudo o que seja competências técnicas. Sim. Certo? Ok, eu sei prescrever treino para perda de peso, ok, queres perder peso, que eu sei prescrever treino com força, com cardio, blá blá. Eu sei fazer isto com funcional, sem funcional, aulas de grupo, sem aulas de grupo, blá blá. Mas depois tens um desafio que é soft skills. Eu não estou a prescrever treino para ti que tens um objetivo, eu estou a prescrever treino. Aliás, eu não estou a prescrever para o teu objetivo, estou a prescrever para ti que tens este objetivo. Mas tu tens uma dinâmica já a correr dentro do teu dia a dia. Eu tenho que encontrar a frequência certa para ti, tu vis ao clube. Eu tenho que encontrar a duração certa para ti que vens ao clube. E ainda tenho que encontrar a modalidade e a opção certa para ti que vens ao clube. Mas depois tudo muda quando tu tens alguém que não treina ou é sedentário há mais de 2 anos. Tu não tens o hábito de treino. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de soft skill, que são skills interpessoais, dizer assim, o primeiro mês eu só quero uma coisa, que tu ganhes hábito de vir ao clube. Por isso eu tenho que ter muito juízo com a frequência, eu tenho que ter muito juízo com a duração do treino e eu tenho que ter muito juízo com a tipologia de treino que te vou prescrever. Que às vezes pode sim ou não estar altamente ligada com o hard skill de é para este o objetivo. Imagina, tu ainda tens instrutores assim, eu só consigo vir 2 vezes por semana, então não vai atingir o seu objetivo. Sim, exato. Tipo, calma, estamos a iniciar. Então comecemos, vamos iniciar com essas 2 vezes. Logo! E eu não sei se tu tens noção, nós temos um bom volume de pessoas que se inscrevem no mês, no segundo mês já é low user. Alguns eu cheguei e passam para sleepers. Sim, ou casos de que vão-se lá inscrever e nunca mais lá metem os pés. Porquê? Porque nós agora temos que juntar hard skills com soft skills. Mais uma vez, uma IA bem treinada e bem instruída pode ser boa a fazer isso, pode fazer boa a transição, mas tem a ver com o tipo de PAQ ou anamnese que tu fazes, qual é o tipo de perguntas que tu fazes, porque essas perguntas devem ser todas bem feitas para depois ir para, ok, já percebi tanto a nível de hard skills qual é o objetivo da pessoa, como quem é esta pessoa e o que é que faz sentido para ela, porque nós uma das grandes missões é que a pessoa ganhe o hábito primeiro para depois irmos crescendo e irmos evoluindo. Por isso, esse desafio tu ainda tens. E também tens ainda com profissionais que estão muito focados na parte do prescrever treino. São ótimos, mas calma, não te esqueças da pessoa que está à tua frente que tem condições. E tu tens que olhar para essas condições para dizer assim, ok, então para si aquilo que eu aconselho nesta primeira fase, então é isto. Vamos começar assim, com calma, até porque há adaptações fisiológicas, toda essa parte. Que nunca fez nada na vida não vai de repente... Não vai ganhar um hábito, agora vais começar a treinar. Vou dizer de outra forma, vai ter uma probabilidade mais baixa de ganhar um hábito de 3 vezes por semana, 1 hora de cada vez. Claro. 1 hora de treino. Sim. Porque ainda põe a deslocação, a saída, tipo, então tem aqui uma hora. Sair da rotina que ela já tinha, que é muito mais prazerosa do que ir treinar, que é desafiante, e nós temos gerador. Ter isso. E nós temos de ter esta sensibilidade de prescrever treino. Os nutricionistas costumam fazer isto com algum jeito assim especial, que é, ok, então diga-me tudo aquilo que come. Então eu vou fazer a primeira parte é, eu vou trocar. Fazer trocas, Imagina, eu vou trocar este por este, mas eu não vou tirar, eu vou trocar. Porquê? Porque sabe que mudar ali, a mudança tipo, não se faz, vai-se fazendo. Ok, nos próximos 3 meses fazemos uma mudança grande. Nos próximos 6 meses a mudança vai ser quase radical. Daqui a 1 ano já nada tem a ver, mas eu fui mudando.
Boa. E essa parte da prescrição de treino também é importante. Mas também dá para aliar isso a uma máquina de automação / de IA. E não esquecer, a IA trabalha com a instrução da pessoa. A pergunta é o quão bom eu sou a instruir. O quão bom eu sou a educar. O quão bom eu sou na engenharia de prompts, que é a nova literacia, não é? Yeah. A engenharia de prompts, como é que eu preparo isso? Porque, deixa-me dizer, voltando à pergunta inicial, o que é que eu acho? Acho que vai acontecer. Yeah. Sim. É daqueles quase que será inevitável a dada altura, de certeza, que o IPDJ, vão criar normas e processos e procedimentos obrigatórios. E isto está tudo bem, bora, porque é para manter uma qualidade, mas vai acontecer. Vai acontecer, é quase inevitável. Boa. Diogo, como é que tu chegas até onde estás hoje? Como é que tu começas na área do fitness? O que é que te levou à área do fitness? E como é que se desenrola a partir daí até à criação da Tribe? Como é que foi isso? Olha, muito rapidamente. Então, eu era instrutor. Eu praticava, fazia karaté, e via o pessoal a treinar, queria começar a treinar. E depois comecei-me a apaixonar e a dar-me com pessoas que trabalhavam na área. Fiz o meu primeiro curso, Body Pump. Depois fiz o meu segundo, Body Combat. E depois, na altura, existia um curso que era um IFI, que era um instrutor de fitness internacional. Fui, comecei a trabalhar, comecei-me a interessar. Depois entrei numa cadeia que na altura era a cadeia do momento. Aí deu-me margem de crescimento. Na altura também entrei na equipa da Les Mills e também na equipa de formadores da Mans. E a partir daí fui crescendo, fui-me apaixonando, fui-me identificando, fui-me entranhando. E a dada altura, depois já ter passado pela experiência de ser diretor no Homes Place, achei que houve uma altura da minha vida que dizia assim: está na altura de eu sair, o meu ciclo de motivação já não é o mesmo, já terminou aqui, tenho um ADN de empreendedor, descobri isso depois. Esse ADN de empreendedor tu já tinhas dentro da tua família, já tinhas referências, ou foi algo que era mais intrínseco? Já, mas deixa-me dizer, tu acho que não tem a ver com a família, tem a ver com tipo, eu sou crente que nós somos uma grande equipa, nós vimos com um código, nascemos com um código e tu tens um papel no meio de toda a gente. Segue só a natureza, e a minha natureza comecei a ver que eu gosto de ser empreendedor, com tudo o que tem de bom e o que tem de menos bom. E então depois depois de ter aprendido, alguém me disse uma vez, depois estava como diretor comercial no Homes Place, e alguém me disse assim: olha, agora sabes fazer milhões, agora depois vais querer ganhá-los. E eu assim, não faz sentido. Mas houve uma altura assim: calma, eu consigo fazer isto lá fora sem ser nesta organização, ao qual eu tenho assim um agradecimento gigante. Tenho assim foi há 15 anos que eu saí e foi lindo. Mas na altura tipo eu decidi sair e abri a Tribe. Mas a Tribe foi feita tipo, vamos ser consultores, vamos ajudar clubes. Depois eu estava a fazer um curso de marketing internacional em que dizia assim, que era de posicionamento, como é que podes chegar ao posicionamento dentro de um mercado, num nicho de mercado. E lá dizia: já escreveste o teu livro, tens de escrever um livro. Eu assim, temos de escrever um livro. Eu lembro de ter virado para o Filipe e dizer assim: temos de escrever um livro, bora escrever um livro. Ok, escrevemos o livro, lançámos o livro, E depois diziam: qual é o teu evento? Eu assim, mas nós temos de ter um evento. Eu depois fui à Califórnia sozinho acabar esse curso. Eu assim, olha, temos de ter um evento. E lançámos o evento. E a partir daí começámos a ser nacionais. E depois são 15 anos de trabalho com as marcas e com muitas marcas. Como é que vocês, por exemplo, como é que vocês angariaram o vosso primeiro cliente? Como é que foi assim o início dessa jornada? Olha, então, o nosso primeiro cliente era uma marca de um ex-diretora do Homes Place que nos conhecia o nosso trabalho enquanto diretores. E quis, olha, eu quero ter esse. E começámos aí. Depois, quando lançámos o livro, quando lançámos o evento, a coisa depois tornou-se noutro patamar. Começámos a ter acesso ao país. E aí sim tornámos-nos nacionais. E aí sim fez sentido. Nós tínhamos já um volume de fecho que justificava ter uma equipa, porque eu fui consultor ao mesmo tempo que era empreendedor. Fui consultor durante muitos anos. Fazia Minho, fazia Algarve, fazia Madeira todos os meses. Eu passava 3 semanas fora de casa, meio doido. E depois há uma altura assim, calma, porque nós podemos continuar a crescer, estamos limitados ao nosso tempo por dinheiro. Eu continuo a trocar tempo por dinheiro e ok, então vamos sair do tempo e dinheiro, vamos ter uma equipa de consultores. E basicamente foi isso. Depois já conseguíamos prever o que é que era um fecho, o que era ter mais clubes, o que era trabalhar com mais tempo com mais clubes. Já tínhamos muita matéria, já tínhamos muitos conteúdos que nos davam muito prolongamento em trabalho com a equipa. Ok, então vamos começar a trabalhar. E então a partir daí começou a ser uma empresa. Basicamente foi isso. Muitas das pessoas que eu falo e que conhecem o vosso percurso dizem sempre algo que eu concordo, que foram vocês
revolucionaram transformaram ou profissionalizaram muito o mercado nessa altura, ou seja, tiveram aqui um impacto muito grande naquilo que foi o crescimento das marcas, o profissionalizar, o ter processos, o ter o processo comercial bem definido. Como rentabilizar uma marca. Exatamente. Na verdade é isso, não yeah. é? Olha, deixa-me dizer-te, eu estou muito contente com o nosso percurso. Teve altos e baixos, mas deixa-me dizer-te, estou muito contente. Deixa-me dizer-te, nos últimos, aqui há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, a coisa estava muito igual. A operação não mudava muito. E agora nós estamos muito empolgados porque o futuro é muito diferente daquilo que foi os últimos 10 anos. Yeah. O futuro da operação, o modelo da operação está a mudar muito e vai continuar a mudar. Então nos próximos 12 a 24 meses vai ser tipo a revolução. Por isso, aquilo que tu estás a dizer, por exemplo, imagina, uma das coisas que foi assim uma viagem gigante, o STD. Yeah. Há uma coisa tão simples como o STD, mas o STD garante os negócios que nós temos hoje. Só o simples facto, para quem não sabe, sistema de débito direto, cobrança dos sócios, sistemas de débito direto, com contrato e fidelização. Este trio continua a fazer parte é um dos nossos grandes ADNs. Nós conseguimos ter negócios que são rentáveis e previsivelmente rentáveis todos os meses e todos os anos. E eu lembro ainda de andar por Portugal e tipo, não, mas aqui não pagam DD assim agora. Exato. Ok, bora, isso aqui Sim, paga. Não, felizmente não. Felizmente já passámos. já Não, porque já se tornou norma. Exatamente. Por exemplo, às vezes perguntam assim: quando é que as pessoas vão começar a pagar online e a ter vendas online? E a resposta é sempre a mesma. Quando houver um volume de clubes e marcas crítico que começa a mudar o comportamento do consumidor na compra. Porque a mesma coisa aconteceu com o STD. Agora já ninguém põe em questão o STD. Porquê? Porque houve um número crítico grande de marcas que começou o modo de pagamento é STD. Não há balcão, não há transferências bancárias. Está feito. Nós precisamos de avançar também, por exemplo, para o pagamento online. Quanto mais marcas houver, quanto mais marcas tiverem a impulsionar esse tipo de compra que é online, então quer dizer que nós vamos ter uma mudança do consumidor que é compra online, já se torna normal. Por isso a viagem tem sido essa. E foram 15 anos, já passaram 15 anos, que é meio doido, não é? Pensar em 15 anos passou assim. Durante esses 15 anos, qual é que foi assim o teu erro preferido? Ou aquele momento em que foi mais desafiante e que tu hoje olhas para trás e olhas para ele como uma lição, no fundo? Uma correção. Covid. O que tu quiseres chamar. Covid corrigiu. Para mim, eu sempre disse, malta, o Covid vem corrigir. Por mais que nós pensemos que não, o Covid... Nós tínhamos tido o congresso mais cheio que alguma vez já tivemos. 60 congressos de Estoril, salas cheias. Tudo salas, auditório PT, auditório comercial, auditório de gestão, auditório de nutricionistas, tudo a abarrotar. Estávamos no nosso uau. Tínhamos a equipa de consultores, tínhamos uma agência de publicidade para clubes, tudo. De repente dá-se o Covid, o mercado fecha. E foi a agência, por exemplo, teve que sair. Nós tivemos que fazer em plena Covid, tivemos que fazer um despedimento coletivo, foi louco. No meio daquelas despesas todas ainda ter um despedimento coletivo, e foi uma grande correção. Por isso não sei se foi um erro, mas foi um erro ou desafio, não é? No fundo, isso foi o grande desafio. Aí tivemos em risco. Em risco. Mas tínhamos uma equipa completamente alinhada, porque o princípio era simples: nós salvamos salvando outros. Se nós salvamos clubes e nós tivemos feitos loucos, trabalhamos à meia-noite, trabalhamos sábado, domingo, tudo para conseguirmos manter clubes que trabalhavam connosco rentáveis, a continuar a cobrar, a continuar a ter sócios ativos, mesmo fechados, porque a verdade era se nós conseguimos salvar, vamos salvar. O processo é simples. Posto isto, bora. E foi o que fizemos. Foi um desafio grande, foi louco, foi doido, mas foi ótimo. E acredito que houve uma contribuição muito grande para juntar o mercado nessa altura. Ok, como é que eu posso fazer? Como é que eu me posso manter ativo? Como é que eu posso tornar com o meu negócio ativo? Foi uma loucura. Foi essa altura, sem dúvida. E depois estão pequenos desafios, que é a transição do mercado, dos ciclos do mercado, é percebê-los. Por exemplo, agora nós estamos com imagina, tudo o que seja, temos uma consultora que não percebe de automação, que não percebe de exits,
que não percebe de IA, que não percebe destas novas operações e deste novo ciclo, tornamos-nos obsoletos num instante. Por isso é importante que nós nos continuemos up to date e a perceber quais são os shifts do mercado, quais são os shifts do ciclo do mercado. E nós claramente agora, de hoje até 2030, estamos num novo ciclo de mercado. Boa. Nada e muito diferente daquilo que foi o passado, porque temos novas capacidades e novas nuances e novos conteúdos e novos know-hows a encaixar dentro daquilo que é uma marca. Por isso, para mim, é uma altura empolgante. Fixe. Se eu te pedisse um conselho, enquanto empreendedor, enquanto empresário que já está com uma empresa há 15 anos, que já são muitos anos, e eu estou numa fase que ainda faltam alguns aninhos para chegar aos 15 anos, se eu te pedisse um conselho, qual é que era o conselho que tu me darias? Assim, de forma geral. Olha, vou dizer que tu tens tens uma missão parecida com os PTs. Nós só somos bons professores se formos bons alunos. O que é que isto quer dizer? É aquela máxima de 2 ouvidos e 1 boca. Se nós não estivermos atentos, humildemente atentos, humildemente disponíveis e humildemente preparados para receber novo know-how, nós vamos nos tornar muito, porque os mercados são muito dinâmicos. E isto é um erro que nós tentamos não cair. No passado houve uma altura ou outra que caímos nesse erro, porque depois tu às vezes repetes tantas vezes a mesma coisa que se torna uma verdade. E o problema é quando se torna uma verdade. Então é quase que é. Tem atenção, estou a falar num negócio que é similar ao meu, não é? Agora, como empreendedor por uma gestão, eu acho que é manter-te atento àquilo que é as novas regras do mercado. O mercado muda. Eu acho que é importante perceber isto. O mercado muda. Se o mercado muda, quer dizer que o modelo operacional também muda e evolui. E quando eu digo que o mercado muda, é evolui. Sim. Então quer dizer que o meu modelo operacional pode estar ótimo para há 2 anos atrás e pode estar muito obsoleto para os próximos 2 ou 3 anos, que é o que está a acontecer presentemente no mercado quase inteiro, mesmo para as cadeias. Tem operações bem montadas, mas o bem montado hoje quer dizer que amanhã pode não ser bem montado. Imagina, é normal e é possível e acontece uma cadeia, ter um clube cadeia numa localidade e ter 2 ou 3 operadores, ou ter 1 ou 2 operadores individuais que fazem melhor negócio que a cadeia. Porque a dada altura a cadeia tornou-se um bocado obsoleta na sua operação. E é importante, imagina, se tu tens a operação idêntica há 2 anos atrás, quer dizer que hoje em dia já aponta para ser obsoleta. E daqui a 1 ano, 2 anos está muito obsoleta. E onde é que nós perdemos? Voltamos à conversa. Na cauda longa. Nós começamos a ver que temos mais dificuldade em manter o negócio. Porquê? Deixa-me dizer porquê. Muito rápido, que é, tu tens um desafio, tu tens um sangramento de sócios ativos todos os meses. Vamos balizá-lo em tudo o que seja health clubs, fitness clubs e ginásios no 8%. Se for mais é péssimo. Certo. 8%. Só que 8%, vamos imaginar um clube que tem 1000 sócios. 8% são quanto? 80 pessoas. 80 pessoas vezes 12 são 860 pessoas, certo? Quer dizer que 960 pessoas. Quer dizer que tu mudas e faz uma renovação de base de dados e de clientes ativos a 96% todos os anos. Yeah. Quando tu olhas para estes números, tu dizes assim: eu não tenho que ser bom a repor. Eu tenho mesmo que ser muito bom a repor. Só que toda a operação de reposição e aumento de sócios ativos mudou. E está a mudar. Por isso, na cauda longa, tu vais perceber que eu agora já nem consigo manter. Eu já estou a perder sócios ativos, estou com dificuldade. Porque mesmo que se tu puseres 96 vendas todos, ou 80 vendas todos os meses, para algumas marcas manter essa tensão comercial já upa-upa. Já requer que tu tenhas várias fontes ativas, que não dependam só de recursos humanos, que já tens muito no automático, já tens muito do follow-up atribuído com a ajuda do automatismo e talvez de uma inteligência artificial. Já há muita coisa a acontecer que outros vão ter e fazem maior aproveitamento. E aí tu perdes na cauda longa. Por isso o melhor conselho, mantém-te up to date. Boa. Obrigado. Mantém-te up to date. Basicamente é isto. Tu, de há uns anos para cá, tens feito Ironmans. O que é que te deu para o que é que te deu para fazer um Ironman e o que é que isso te trouxe? Então, deixa-me dizer-te. Começou tudo, eu fiz uma corrida com o meu irmão mais velho, que inscreveu-se numa corrida de 10 km. Puto, eu não posso ir. Vai tu. Eu assim, ok, fiz a corrida de 10 km e gostei. Sim, fazer meia maratona. Inscrevi-me numa meia maratona.
Depois essa meia maratona estava esgotada, mas no dia eu decidi, não, eu vou fazer a meia maratona. Passado um mês fiz uma meia maratona, sozinho, feito maluco. E depois assim, eu vou fazer uma maratona. E inscrevi-me na maratona. E começou tudo aí, a preparação para uma maratona. E fiz a minha primeira maratona, Lisboa. Top, adorei a preparação. Uau, corri que nem maluco. Mas depois o meu irmão mais velho estava a fazer o 70.3 o Ironman. E eu fui, era na semana a seguir, ou passado 2 semanas, não me lembro. Fui, acompanhei a prova. Pá, e apaixonei-me por aquilo. Na verdade, eu já estava apaixonado. Eu lembro de estar ainda como diretor comercial no Homes Place das Amoreiras há 16 anos atrás e dizer assim: eu vou fazer um Ironman. Ter começado a nadar, não tinha bicicleta, mas ter começado a correr. Na altura era o sonho, não havia Portugal, não havia nada. Mas na altura voltei-me a apaixonar porque vi aquilo ao vivo. E eu assim, vou fazer um Ironman. Gostaste do ambiente e da cena. Nessa altura tinha a equipa do meu irmão Bruno, que era de um antigo colega meu do Homes Place, e entrei na equipa e fiz o meu 70.3. Está feito. Mas depois eu costumo dizer que sou ímpar no mundo de pares. O que é que isto quer dizer na prática? Pá, eu quero muito fazer um full Ironman sem equipa e sem coach. Que sou eu que tenho que descobrir, sou eu que tenho que aprender. E estou nessa viagem, estou inscrito no Ironman e estou nessa viagem. E basicamente o que é que aquilo me dá? Olha, aquilo dá-me, deixa-me dizer-te, aquilo que eu acredito é que leva-te a um nível tão profundo. Porque o Ironman nós vemos a prova, que é louca, 3.800 metros a nadar, sais, vais para 180 de bicicleta e depois ainda fazes uma maratona. É meio doido. Mas o que toda a gente não vê é o que tu tens que fazer, qual é o processo de preparação. Que tu vais para 10 mais, 15 mais horas semanais a treinar. E eu gostava de fazer, isto é uma intenção minha, eu gostava de fazer o meu primeiro full sem treinador e sem equipa, em que eu tive que ser o meu próprio treinador e tive que ter a minha própria disciplina para me manter ativo sem cobranças, sem boleias, porque isso vai me levar a um Diogo que eu gosto muito, que é um Diogo que consegue manter uma consistência diária louca, consegue ser disciplinado, consegue ser motivado quando não está motivado e consegue ainda mais, perante tudo e mais alguma coisa, encaixar e ainda continuar a ser quem sou, mesmo a treinar estes volumes e a gerir melhor a minha agenda. Pronto, e eu estou nessa viagem, adoro. E depois é aquelas loucuras todas mentais de uau, 3.800 a nadar no mar. A minha questão agora era mesmo essa: como é que tu, no meio de todo esse volume de treino que exige uma preparação para uma prova dessas, família, gerir a empresa, como é que tu te geres, como é que tu te consegues organizar? Qual é que é o segredo? O segredo é copo meio cheio, que é vai dar. Por mais que tenhas, ok, não consigo aqui, tenho que agora compensar aqui. Mas depois eu, como empreendedor, dá-me a liberdade, eu é que faço a minha agenda. Logo, se eu faço a minha agenda, eu consigo encaixar nos meus espaços. Porque depois tu cais na real e dizes assim, calma, eu consigo ter um melhor aproveitamento. Eu não tenho que estar sempre ocupado. Eu tenho é que ser produtivo. Logo, leva-me a uma produtividade muito maior. Por isso, se dá. Sou pai de 2 filhas que amo e adoro e sou presente emocionalmente e fisicamente. Tenho empresa e ainda consigo encaixar aqui um Ironman, a preparação do Ironman. E dá na boa. Dá na boa. A gestão de tempo tem que ser outra, não é? Tem que ser uma coisa mais consciente. Mas dá. Dá. E agora, tanto dá que tu consegues fazê-lo, não é? Tanto dá porque tem dado para ser feito. E depois é estar muito disponível e muito humilde ao processo / depois à prova. Eu ano passado comecei o Ironman no full, fiz a natação e aos 142 km já não deu para continuar na bicicleta. Que eu tive um problema técnico. E ainda tinhas a corrida, não era? Ainda tinha a corrida, estava pronto. Lembro das lágrimas assim a correr, eu estava louco assim, como é que eu não consigo. Tive um problema técnico. Mas na verdade, se eu fosse sincero, e esta sinceridade é bruta, eu vi, não teve a ver com a avaria. Porque não teve só a ver com a avaria. Porquê? Porque eu já estava. Há 4 disciplinas num triatlon no Ironman: natação, ciclismo, corrida e nutrição. São estas 4 disciplinas, porque tu tens de perceber de bioenergética, tens de perceber substrato energético disponível para uso imediato, tens de perceber isto tudo. Logo tens de perceber tudo o que seja, além da hidratação, como é que tu vais repor hidratos, sais minerais, tudo isso. Há toda uma arte. E eu falhei numa.
Eu falhei na arte porque depois tu tens sólidos, tu tens os géis e tens os líquidos. E eu não vejo líquidos. Porque tive uma primeira má experiência com líquidos, não correu bem, e fui parar às urgências, não correu bem aquela marca com aquele tipo de produto. Ok. E tenho que experimentar outros. E já estava esgotado, eu já não conseguia consumir nada há mais de 1 hora e tal, com 7 horas de prova. Eu estava esgotado. Eu parei, e já com a bicicleta muito pesada, e depois fui assistido, mas depois agarrei na bicicleta e estava novo assim. Calma. No dia eu pensei que era só a parte técnica, mas não era. A parte técnica do desafio técnico com as mudanças ficaram pesadas, eu não conseguia transitar de mudanças mais leves. Okay. Pronto. Porque tu transitas, tu tens muitas mudanças, tens pelo menos 12. Pronto. E tens só que as minhas mudanças automáticas, alguma coisa desencaixou e eu não estava a conseguir. Mas na verdade, se eu tivesse com o substrato energético, com a bioenergética bem alinhada, eu tinha aguentado. Tinha sido mais duro, mas tinha aguentado. Só que este chapadão dizer assim, calma. Eu não continuei, não foi por causa do erro técnico, não foi da avaria, foi por minha causa. Okay. E leva-te a ti, que é ok, tudo bem, revê, respira fundo, responsabilizaste a ti e percebes o que é que vais fazer de diferente na próxima. próxima. Essa brutalidade é uau. Não, fixe. E estou nesse processo, pronto. Basicamente é isso, porque fisicamente estava preparado, treinei fisicamente. Esta disciplina faltou-me. Uma. Basta uma, porque tu estás a falar de 12, 13 horas de prova. Sim. E tu tens que manter tu tens que ingerir entre 80 e 90 hidratos durante a prova, durante todas as horas da prova, em que tens que gerir, mas não podes pôr tudo ao mesmo tempo, senão o teu corpo vai deitar fora e não vai absorver. Tu tens que ir repondo, e repões com além da hidratação, repões com géis, repões com sólidos, que é as barras, e depois repões com líquidos, e os três tem que haver uma dança. Tu consomes calorias, que é uma coisa louca durante a prova. Perdes calorias, mas tu tens que repor essas calorias todas. Isso dá-te uma metáfora brutal também para o negócio. Já? Se falha uma, né? Se falha um pilar, se falham as vendas, se falha o marketing, se falha a operação, se falha... Isso mesmo. E eu gosto muito desta viagem. Esta viagem seduz muito. E pronto, e pus na cabeça que tenho que fazer isto comigo sendo coach e comigo sendo a minha própria equipa, sem boleias, porque ninguém me está a cobrar. Imagina, se eu hoje falhar aos meus treinos do dia, ninguém me vai cobrar. Sou eu. És tu. Pá, eu quero muito fazer este primeiro full. Já fiz um 70.3. Dia 17 de outubro, Cascais. Pá, eu estou. Por isso vai ser ótimo. Porque ainda por cima, qual é a frustração? Eu fisicamente estava preparado. Porquê? Porque como é que eu sei? Assim, ok, fiz a natação, está feito, saída. Slow, let's go. Bicicleta, eu tinha aguentado até ao final. Se por acaso tivesse feito essa hidratação, no dia a seguir eu estava louco. Assim, eu tenho que acabar o ano em vitória. Eu não posso ficar com isto. Maratona Lisboa, próxima Maratona Lisboa, daqui a uma semana, bora, vou-me inscrever. Para dizer assim, eu estava preparado para uma maratona, corri a segunda maratona, corri do princípio ao fim sempre a correr. Está feito. Então eu tenho a garantia que fisicamente eu estava preparado para o desafio. Faltou-me esta disciplina. E são 4 disciplinas, não dá para fugir, porque tu tens de manter com energia. Mas eu estava esgotado, o meu tri-suit, que é aquele fato que nós levamos, estava branco de sal, e eu não estava, há mais de 1 hora e meia que eu não estava a conseguir repor, estava esgotado. E foi assim a minha viagem, mas foi ótimo, porque isto vai pertencer tipo uma viagem, olha, sem dúvida. É um did not finish para finish. E vai acontecer. Mas a curva de aprendizagem é muito maior sem coach e sem equipa, porque sem coach e sem equipa há coisas que tu não, tens de ter isto incluído. Mas eu estou nesta viagem, é uma cena minha, mas vai ficar bem. E muito depois logo penso em ter coach e ter uma equipa que gosto também muito. Sim. Mas agora, para o primeiro, o full, eu quero fazer desta forma, à minha maneira. Boa. Do que é que mais te orgulhas no teu percurso até agora? Olha, ter arriscado das pessoas com as quais trabalho, das escolhas que vão fazer o nosso futuro e o meu futuro. Por isso estou orgulhoso com isso, estou orgulhoso com o percurso. Eu tenho muito presente em mim que cumprimos e vamos continuar a cumprir uma boa missão com este mercado, que é um mercado que eu gosto muito. Eu não sou médico, mas eu claramente consigo pôr a mão de conseguir influenciar um país. Isto é lindo, é um grande privilégio dizer assim,
eu consigo ter a mão ou ter a capacidade de influenciar um país e marcas de um país para termos mais pessoas ativas a praticar exercício físico mais vezes. E eu fico muito feliz com isso. Fixe. É uma coisa que eu me orgulho muito. E é isto. Boa, vamos às perguntas finais. Bora? Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer? Um livro a qualquer PT. Olha, vou dizer uma coisa, não recomendo um livro, recomendo um mestre, Jim Rohn. E esse mestre põe-nos na mentalidade certa e na postura certa para nós encararmos isto não como função ou como cargo ou como profissão, mas sim como carreira. Boa. E põe-nos em causa, põe-nos proativos no mercado que precisa de profissionais proativos e não reativos. Por isso não é um livro, é um autor, Jim Rohn. Há mais, mas para Boa. mim Jim Rohn é assim uma cena. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Um hábito diário que a mim ajuda-me a ter sucesso. Eu tenho presentemente 4 cursos abertos em que faço lições todos os dias. Por isso eu estou sempre a comprar cursos, eu estou sempre a fazer cursos, eu estou sempre a educar-me. Por isso, um hábito, continuo a tirar cursos, continuo a aprender. Boa. Um mito na área da gestão do ginásio que já devia estar enterrado? 90% do meu sucesso ou insucesso tem a ver com processos e procedimentos internos e não com o mercado. Boa. Uma tendência que vai marcar o futuro dos personal trainers? Automação e IA. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Já estou a fazer. Ajudar clubes e profissionais a terem mais pessoas durante mais tempo a praticar exercício físico. Perfeito. Está feito. Obrigado. Muito obrigado. Boa conversa. Obrigado.